Bom, agora o nosso assunto é a saúde dos dentes. É muito importante ter uma boca saudável e também um sorriso bonito. Isso é tão importante, interessa tanta gente, que este assunto foi sugerido pelo nosso telespectador, o Marco Antônio Benites, lá de Alegrete. E para responder a dúvida dele, a gente conversa agora com a ortodontista Marina Lara. Bom dia, doutora. Oi, bom dia, Paula. Bom, primeiro eu vou te contar qual é a história dele. A mãe dele tem 70 anos e de uma hora para outra ela notou que os dentes dela estavam frouxos. O mesmo problema está acontecendo agora com o Marco, que tem 48 anos. E a pergunta que ele te faz é a seguinte: isso pode ser piorreia? É hereditário? Sim, provavelmente, Paula. Piorreia é um nome dado para a doença periodontal. Na verdade, piorreia é um nome popular, né, para a doença periodontal, que é o nome técnico. É uma doença que afeta a sustentação dos dentes. Então, os dentes, eles ficam presos nos ossos através de fibras colágenas, fibras gengivais. E essas fibras, elas podem inflamar. Então, a gengiva vai inflamando e essa inflamação, ao longo dos anos, se torna crônica e vai avançando de maneira que pode comprometer a sustentação dos dentes. E os dentes podem, inclusive, cair com o tempo, se não for tratado? Podem. E qual é esse tratamento? Como é que a pessoa pode se tratar e se curar? Sim, a doença periodontal, ela inicia com um sangramento da gengiva. Então, quando as pessoas vão passar o fio ou vão escovar os dentes, se elas notarem um mínimo sangramento, já pode ser um sinal inicial da gengivite, que é a inflamação da gengiva. Num nível superficial, é um sangramento leve que, tratado apenas com um procedimento de limpeza profissional pelo cirurgião dentista, já consegue resolver. Se não tratado, a gengivite vai avançando para a doença periodontal. As razões que fazem as pessoas desenvolverem isso, né, é a má higiene bucal, a deficiência no uso do fio, em primeiro lugar, e existem razões genéticas também. Então, provavelmente, o telespectador tem uma predisposição genética para desenvolver uma doença periodontal mais agressiva. E a gengivite, na verdade, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito comum. Muito comum. E a pessoa, como é que ela pode... A senhora estava falando aí, né? A doutora estava falando da maneira como tratar a saúde bucal. Como é que ela pode se prevenir para não ter uma gengivite, por exemplo? Quantas vezes por dia deve escovar os dentes? Como é que deve ser essa escova? Sim, a escova dental, ela não deve ser dura, né? De preferência cerdas macias. O tamanho da escova também é importante. Tem pessoas que compram aquelas escovas com a cabeça muito grande e isso dificulta o processo de higienização, então tem que ser uma cabeça pequena e deve ser escovado no mínimo 3 vezes ao dia, sendo que a escovação da noite é a escovação mais importante. E o fio dental 1 vez ao dia é muito importante. Pois é, Marina, eu queria reforçar essa questão do fio dental. O indicado é usá-lo diariamente e apenas 1 vez por dia? No mínimo 1 vez por dia. Mas no mínimo? No mínimo, exatamente. Porque a doença gengival, ela é provocada pelas bactérias que ficam muito numa linha próximo da gengiva. E somente o fio dental consegue alcançar ali. Então, tem pessoas que às vezes falam, eu comi churrasco, vou usar o fio dental agora. Mas não, mesmo sem ingerir carne, né, com qualquer tipo de alimento, forma um filme de bactérias no colar gengival, em volta do dente. E só o fio dental é capaz de chegar ali. E agora a doutora falando sobre um problema que é o mau hálito, né? Também conhecido como halitose, e que é muito importante, a terceira causa de reprovação de entrevista de emprego. Que tratamento que a pessoa pode fazer para acabar com esse problema? A gengivite é a causa mais comum de halitose, né? Muitas pessoas pensam que mau hálito tem origem estomacal e hoje se sabe que apenas um pequeno percentual de pessoas o estômago é o causador da halitose. Então, a gengivite e a saburra lingual, que é os restos de alimentos e resíduos que ficam na superfície da língua. As pessoas também se esquecem de escovar a língua e é muito importante. E a halitose, muita gente tem e não sabe, porque existe a fadiga olfatória. Nem sequer sente o mau hálito dela, né? São os outros que têm que avisar, às vezes. Existe a fadiga olfatória, que o olfato da pessoa se acostuma com aquele odor. E é algo bastante desagradável. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com a ortodontista Marina Lara. E agora a gente volta a conversar com a ortodontista Marina Lara, que está esclarecendo aqui algumas dúvidas sobre a saúde dos dentes, assunto, inclusive, que foi sugestão de um telespectador. Doutora, agora a gente quer falar sobre clareamento dos dentes. Muitas pessoas, às vezes, acabam exagerando, elas querem os dentes brancos, bonitos. Esse tratamento, ele é recomendável? Ele pode estragar os dentes se feito de forma exagerada? O clareamento não estraga os dentes, né? Pode ser feito 1 vez ou 2 vezes na vida e a gente recomenda retoques anuais.
Então, uma vez que a pessoa fez o clareamento, ela reduziu a tonalidade dela, então existe uma escala de cor, então muitas vezes o clareamento pode mudar 3 tons ou 4 tons para mais branco, né? E aí ela pode, uma vez ao ano, usar um dia de clareador ou fazer uma pequena sessão de retoque para manter os dentes sempre naquela cor. E o uso do aparelho, ele é recomendado a partir de que idade? O aparelho é recomendado a partir da idade que a criança necessita, né? Então, o ideal é fazer uma avaliação aos 6 anos para verificar se a criança está fazendo o desenvolvimento Depois adequado. que todos os dentes já são os fixos, não são mais... Não. Aos 6 anos é que inicia a primeira troca do primeiro dente de leite para o dente permanente. Nesse momento, é importante avaliar se a criança não chupa o bico ou não chupa o dedo, se ela está tendo um desenvolvimento normal da face. Porque a ortodontia pode atuar em 2 áreas bem específicas. Uma é o crescimento da face, que é importante a gente atuar dos 6 aos 12 anos, e outra é o ajuste da posição dos dentes, que vai dos 12 anos até a idade adulta. Então, esses 2 momentos são importantes. É um equívoco, até muito bem colocado a tua pergunta, porque os pais, às vezes, querem aguardar que as crianças troquem os dentes para avaliar com o ortodontista, e isso pode ser tarde demais. Muitas vezes, é importante levar os 6 anos. Pois a gente sempre acaba escutando isso, né? E muita gente acaba não colocando o aparelho mesmo precisando, porque tem vergonha da aparência e também por causa do trabalho dela, né? Mas hoje em dia existe outros tipos. Tem um, inclusive, que vai escondido atrás da língua. Ninguém sabe. Personalidades estão usando, como o Neymar, como a Débora Seco. Exatamente. É o aparelho lingual. Hoje em dia tem sido muito utilizado, como tu disse, pelas celebridades mesmo, que os brackets, que são aquelas pecinhas, né, do aparelho, são fixados na parte de trás dos dentes. E hoje em dia eles têm um design bem arredondado, um tamanho bem reduzido, de maneira que ele é bem confortável e fica completamente assim, imperceptível. E ele é mais rápido, o tratamento desse é mais rápido. Sim, e também tem um aparelho invisível, que é uma série de alinhadores, né, que podem ser instalados. E as pessoas acabam achando que não é acessível, né? Qual é o valor? Tem o valor desses dois, aparelho normal, aparelho atrás da língua? Sim. Hoje em dia tudo está muito mais acessível, né? Pelo excesso de fabricantes, né? Pela facilidade que o Brasil tem em comprar os importados muitas vezes. Então, um tratamento varia de 800 a R$1.000 até R$3.000, o que pode ser muitas vezes parcelado em muitas vezes, né? Então, é importante que as pessoas busquem um profissional especializado, né? Verifiquem a formação do profissional, até no site do Conselho de Odontologia tem. Não pode procurar qualquer lugar, né? Exato. E agora, rapidinho assim, eu precisava saber, as pessoas às vezes aparecem de uma hora para outra, aquelas subcelebridades, né? De repente estão com os dentes perfeitos. Sim. Isso não é um aparelho, isso é chamado de faceta. Isso, exatamente. Muitas vezes as pessoas têm os dentes fora da posição ou em cores inadequadas e fazem os tratamentos relâmpagos, que desgastam toda a frente do dente e coloca lâminas de porcelana como se fossem lentes de contato. E pode estragar os dentes, lixa os dentes. Né? Isso é um tratamento mais agressivo. É indicado quando a pessoa já tem uma destruição no dente. Para, assim, fazer com um dente novinho, um dente intacto, é um tratamento muito agressivo. Ok, muito obrigada, doutora Marina Lara, pela sua participação aqui no Bom Dia.